Então, boa noite a todos. Eu precisei aí pedir a vocês aí para aguardarem um pouquinho, porque o início do trabalho, né, a gente está começando aqui com essa imagem já. Essa imagem aqui é a imagem da semana, né? Porque pela primeira vez se conseguiu uma imagem visível de Vênus, né? A NASA conseguiu tirar essa imagem que tem com esse aspecto aqui. E o trabalho que a gente vai falar na noite de hoje tem tudo a ver com essas questões assim de beleza do universo, beleza das coisas que estão ao nosso entorno, né? E a gente tirou o trabalho de acordo com orientação e da parte aí da bibliografia. A base, né, assim vamos dizer, a espinha dorsal do trabalho foi a Gênese, lá no capítulo 3, o bem e o mal, né, que dos itens 1 a 10 fala justamente a respeito da origem do bem e do mal. Então, se a gente quer saber se o bem existe, né, se o mal existe, né, então a gente nada melhor do que analisar essa origem. Então, durante 1 minuto, tá, nós vamos apresentar para vocês assim um conjunto de imagens, né, são não sei quanto, quase 30 imagens. Cada imagem vai ficar 2 segundinhos na tela, e justamente para a gente poder olhar e a gente poder pensar e sentir, né? Porque às vezes a gente faz um estudo que trabalha muito a parte racional, mas esse trabalho aqui assim a gente pensou também em trabalhar a parte sentimental, sabe? Para a gente poder sentir no nosso coração a obra de Deus. E aí, obviamente, que em alguns momentos a gente vai ver também algumas coisas que são obra do homem, mas justamente para a gente poder fazer a comparação na nossa cabeça entre a beleza e a dinâmica e o tamanho da obra de Deus e a beleza e a dinâmica e o tamanho da obra do homem. Tá? Então, eu vou passar para vocês agora 1 minutinho de imagens. E aí, né, essa última imagem aqui, né, que encerrou essa sequência, né, é uma imagem também relativamente recente, relativamente atual. Isso é uma galáxia. Eu não sei se vocês acompanham, né, como é que se faz análise de visão do universo atualmente, né? Quando o pessoal descobre uma galáxia nova, eles já não dão mais. Antigamente, eles davam os nomes das estrelas, das galáxias, eles iam dando os nomes, né, ou nomes gregos, ou nomes, né, de figuras míticas, ou nomes, né, do próprio criador, né, do descobridor daquela informação. Mas aí, a partir de um determinado tempo, né, quando começou a ficar com um volume muito grande de informações, eles fazem igual a placa de carro, né, só para a gente poder ter noção do tamanho da quantidade de informações que existem. Então, essa visão aí é uma visão que o Hubble tirou, né, da visão lateral de uma galáxia em espiral chamada NGC 3568, né, 3568. E essa galáxia ela está pertinho, está aqui na esquina, né, 57 milhões de anos-luz da Via Láctea, né? Então, essas coisas assim que a gente está colocando, né, a gente coloca umas imagens como essa para a gente poder ficar dentro do nosso coração e tentar compreender, não apenas de uma maneira literal, mas tentar compreender a abrangência de quando a gente chega no Livro dos Espíritos, na questão número 1, que diz para a gente que é Deus,
que Deus é a inteligência suprema e causa primeira ou causa primária, como queiram, de todas as coisas. Aí a Gênese diz assim, que sendo Deus o princípio de todas as coisas, sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Então, a gente trouxe essas imagens, claro que a gente poderia trazer mais, né, um monte de imagens para a gente poder perceber, né, que dentro do micro ou dentro do macro, né, Deus cria uma enormidade de belezas, uma enormidade de perfeições, uma enormidade de situações muito interessantes para a gente acompanhar, né? Que a gente olha assim e fica maravilhado. Não tem como não ficar maravilhado diante dessas informações todas que chegam para a gente. E aí a Gênese, analisando esse assunto, né, lá no item 1, diz, ainda continua dizendo assim, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mal e injusto. Logo, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Tá? Então, para a gente poder... Aqui, assim, essa frase é uma frase que, às vezes, leva a gente na direção de que achar que as coisas que acontecem, né, em determinado momento são por mal. Né? Na realidade, a gente precisa perceber que, quando a gente analisa, muitas das vezes, às vezes a gente analisa as coisas pensando que a coisa é o mal e a coisa não é o mal. Né? Isso daí que é interessante a gente pensar. Eu me lembro de ter recebido essa semana, né? E vocês que me conhecem aí sabem que a gente está sempre trabalhando dessa maneira, né? Eu uso muito recurso de imagem, uso muito recurso de mensagens que a gente recebe por WhatsApp, né? Em tudo quanto é canto, Instagram. E aí me lembrei de uma mensagem, né, que contava que um sábio, né, viu uma determinada situação, e aí tudo que falavam para ele, né, ele dizia assim, talvez, né, porque dentro da história, assim, sintetizando, né, algumas coisas que aconteceram dentro da história, né, por exemplo, né, o filho caiu do cavalo, né, e se machucou a perna. Né? Aí o pessoal falou, nossa, que coisa terrível, ele machucou a perna. Ele falou assim, que coisa terrível. Ele falou, talvez. Né? De repente não é terrível. Né? E aí, quando foram ver, logo na semana seguinte, houve uma convocação para uma guerra e o filho, por estar com a perna machucada, não foi levado para a guerra, né? Não foi convocado para a guerra. Aí vieram falar com ele, nossa, que coisa maravilhosa, ele não foi convocado para a guerra, né? Porque está machucado. Aí ele falou, talvez, né? Então, cada coisa que que iam colocando para ele sempre tentava demonstrar que, na realidade, muitas das vezes a gente não tem capacidade, ou talvez até diria de outra maneira, talvez a gente até tenha uma capacidade totalmente equivocada de analisar a razão e as origens e os motivos das coisas que acontecem. Muitas das vezes, quando a gente vê algumas coisas, a gente acha que é mal e, na realidade, não é tão mal assim. Agora, por um outro lado, a gente também vê determinadas questões, né, que a gente fica olhando assim e aí fica difícil. Né? Uma mortandade de peixes, né, numa lagoa. Né? Tem que analisar, logicamente, a razão de ser. Né? Mas quando vê uma criança brincando no esgoto, já não dá mais para a gente considerar como, né? Não tem jeito. Aí não tem como a pessoa ficar, né, achando que isso daí não sei o quê. Não, nós é que estamos errados. Né? E por aí vai. E aí a gente vai trazendo aqui algumas imagens, ainda algumas imagens, para a gente poder refletir a respeito disso. Né? Um lugar totalmente mal cuidado, um monte de lixo na encosta, né? Porque aí depois a encosta cede, aí a pessoa fala, houve um desastre. Não, não houve um desastre. Na realidade, o que está havendo é as pessoas que não estão sabendo cuidar dentro da natureza. Né? Muitas das vezes a gente vê uma enchente, né? E essas coisas todas que a gente vai vendo no dia a dia. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos ele tenta trazer para a gente justamente uma noção o mais próximo possível, né, racional, o mais próximo possível dessa questão de moralidade das coisas que acontecem ao nosso entorno. E aí, lá na questão 629, se diz assim, qual a definição, né, ou que definição se pode dar de moral? E a resposta ela vem dividida em 3 partes, tá? 3 frases curtas
que tem sempre o mesmíssimo objetivo. Primeira coisa, é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. E a terceira resposta funda-se na observância da lei de Deus. Quando eu pensei nessa pergunta, e quando eu pensei nessa resposta que os espíritos dão, eu imaginei logo aquela clássica situação, né, da porta estreita, né? Mas peço que vocês prestem atenção nessa porta estreita, né, porque normalmente quando a pessoa fala da porta estreita, a porta estreita, né, em geral está mostrando para as pessoas o reino dos céus. E aí aqui assim eu estou mostrando a porta estreita, né, mostrando o fogo, mostrando problemas, e a porta larga mostrando o reino dos céus. Por quê? Porque isso daqui é o primeiro momento da situação que a gente encontra no dia a dia, quando a gente vai optar pelas nossas situações, pelas nossas decisões, pelas coisas que vão aparecendo no dia a dia. Muitas das vezes aquilo que parece ser o fogo, parece ser o problema, né? E aí muitas das vezes aquilo que parecia ser, né, parecia ser uma coisa maravilhosa, na realidade nos leva ao problema. Vou botar de outra maneira aqui, né? Às vezes a gente pensa que a coisa é maravilhosa e, na verdade, aquela coisa nos leva ao problema. E, às vezes, a coisa é uma coisa problemática, tá? Entre aspas, e que vai realmente nos levar ao céu, né? Por quê? Porque quando a gente vai fazer as coisas corretas, a gente sabe muito bem disso, que é muito mais difícil a gente fazer a coisa correta o tempo todo do que a gente fazer uma coisa errada, né? Todo mundo que já tentou trabalhar no bem, todo mundo que já insistiu no trabalho do bem, sabe que é assim que funciona, tá? De qualquer forma, ainda nessa questão 629, né, Kardec recebe dos espíritos a orientação, né, dizendo que o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É muito interessante a gente perceber essa situação, porque quando a gente olha dentro de algumas situações do dia a dia, que a gente vê que as coisas estão indo errado, a gente muitas das vezes associa que essas coisas erradas, né? Ah, meu Deus, eu não sei por que isso aconteceu. Precisa parar, precisa pensar, porque na grande maioria das vezes, quem é o causador daquela coisa errada somos nós mesmos. Então, aquela coisa que está acontecendo, que está dando errado no nosso entorno, ela está dando errado como uma resposta natural a essa situação de não cumprir a lei de Deus. Essa que é a circunstância que a gente está tentando chamar a atenção. Na questão seguinte do Livro dos Espíritos, eu vou trazer algumas questões aqui do Livro dos Espíritos para poder a gente embasar o estudo depois na frente. Ele diz assim, Kardec, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta, logicamente, em total acordo com aquela questão 629, diz assim, que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afasta, do que se afasta da lei de Deus. Tá? Lógico que a gente bota assim uma imagem alegórica, né? Pelo amor de Deus, tá? Ah, o diabo de pretinho, o branco, o anjinho de branquinho com asinha, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma alegoria, só para a gente poder saber que cada um de nós estamos sistematicamente sujeitos tanto à ação das coisas que são conforme a lei de Deus, como também estamos sujeitos, e por isso precisamos tomar cuidado para não agir longe do que se considera dentro do que a gente aprende como sendo a lei de Deus. Então, na 630, ele diz para a gente que assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal, infringir essa lei. O Espírito repete a mesma coisa, falando de outra maneira, só para a gente poder perceber que quando a gente encontra uma situação dentro do nosso entorno, que a situação está desajustada, na grande maioria das vezes, nós também contribuímos com esse desajuste em determinado momento. Na questão 631, ele diz assim, Kardec pergunta, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é mal? E aí a resposta não podia ser também diferente, né? Continua na mesma linha que está as questões anteriores. Sim,
quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, na realidade, quando a gente chega no nosso dia a dia, e aqui, logicamente, a gente está dando uma simplificada, né? Porque na grande maioria das vezes, na prática, a gente tem um caminho que leva a gente no caminho do bem, tá? E tem um monte de opinião, de opinião, não, um monte de opções, né, que levam a gente no caminho do mal. Então, para a gente poder ter noção de que para acertar é preciso muito raciocínio, muita concentração, muita avaliação, muito discernimento, para poder a pessoa realmente usar a inteligência que a gente possui para poder distinguir efetivamente o que é o correto do que não é o correto no nosso dia a dia. Retornando à Gênese, o Kardec ele coloca o seguinte, que se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, e aí ele cita vários nomes possíveis, né, que dentro do linguajar popular se utiliza, né, Satanás, diabo, Arimane, ou seja, o nome que quiser dar, né, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, três coisas poderiam acontecer. Ou esse ser especial seria superior a Deus, ou ele seria igual a Deus, e, obviamente, a terceira e última opção, né, que ele seria inferior a Deus. O que a gente vê, né, que, ora, se a definição de Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, de cara a gente vê que, né, não tem como essas duas colocações, né, tanto a primeira de seria superior a Deus, como a segunda de ser igual a Deus, as duas colocações perdem razão de ser, perdem totalmente a razão de ser, né, pela própria definição de Deus. A gente lembra que quando a gente estuda Deus, né, a gente fala assim, né, a pessoa, o homem está sempre pensando assim, sempre querendo saber o que é Deus. Né? O homem é assim. Né? Mas só que a gente precisa entender que essa definição filosófica ela é tão poderosa que na hora que o homem chegar num determinado momento e que ele disser assim, agora eu descobri Deus, ele precisa entender que a definição aponta que Deus não é isso que ele acabou de descobrir. Deus é a causa que está anterior a isso. Quando ele descobrir esse novo isso, ele precisa entender que existe um outro patamar que não está ainda ao alcance dele. Tá? Então, essa é a grande situação até o momento que a gente chegar a espírito puro e vamos conseguir entender mais ou menos, né? Vamos entender, segundo a explicação do Livro dos Espíritos, como funciona, né? Vamos ter esse entendimento da questão de Deus. Mas até lá, nós não entendemos, até lá, nós não sabemos como funciona, mas a gente tem essas definições e, por isso, não dá para a gente, de maneira alguma, imaginar que o mal provém de Deus. Né? Qualquer que seja a origem do mal está em algum ser, está sempre abaixo de Deus e não superior ou igual a Deus. E aí a Gênesis vai continuar, né, fazendo a reflexão em cima justamente disso, dizendo assim que duas potências iguais, incessantemente em luta, cada uma procurando desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, né? Para a gente poder olhar, e aí eu faço o quê? Eu trago uma imagem da nossa natureza, né? E aí você olha a natureza e fala assim, não dá, entende? Não dá para a gente imaginar que tem uma potência que está tentando atrapalhar alguma coisa, porque não existe nada, né? Dentro da natureza a gente vê uma perfeição, né, nas imagens, no andamento, no encaminhamento das coisas, né, como as coisas todas se entrelaçam, né? Quando a gente estuda a respeito desse assunto, né, só para a gente poder imaginar, tá? Dentro de doutrina espírita existe um conceito também que já foi falado há um tempo atrás, porque vai chegar um tempo que vai chegar aqui na Terra, né? Desculpe a terminologia, mas essa é a terminologia utilizada, um planeta que vai ser o planeta chupão, né? Que o planeta vai ser um planeta de grandes proporções, que vai entrar no sistema solar e vai sugar pela gravidade, né? Os demais planetas, sei lá qual é a tese que o camarada apresenta, que é tão absurda, né? Porque se a Lua, que é muito menor do que o nosso planeta, é capaz de fazer
a mudança de maré da maneira como ela funciona, imagina se tivesse um planeta de grandes proporções entrando no sistema solar. Tá? A gente percebe de maneira muito clara que cada um dos planetas, cada uma de todos os órgãos, todos os orbes, né? Todos os planetas, todos os elementos que existem dentro do universo, eles estão em total e plena harmonia. Né? A Lua não poderia ser nem um pouco maior, nem um pouco menor, nem um pouco mais para lá, nem um pouco mais para cá. O planeta Terra não poderia ser nem um pouco maior, nem um pouco menor. É tudo exatamente do tamanho certo para as coisas estarem funcionando da maneira como elas funcionam dentro do nosso planeta, de maneira perfeita. É isso que a gente tem que perceber, é isso que a gente tem que olhar. E aí ele continua pensando a respeito dessa situação, né? Se esse ser é inferior a Deus, obviamente e obrigatoriamente, como todos nós, esse ser está subordinado a Deus, né? Está tentando ir na direção da origem do mal, tá? Se ele não é eterno, obviamente ele teve um começo. E se ele teve um começo, significa que ele foi criado. E se ele foi criado, ele só pode ter sido criado por Deus. Então a gente vê, né, logicamente, que aí nesse ponto aqui já seria suficiente para a gente já, de cara, a gente poder olhar lá na frente e dizer assim, ué, mas se foi criado por Deus, então é claro que não pode ser um ser imperfeito, não pode ser um ser, né, não é dessa maneira, não é um ser que vai, né, é o ser do mal, não vai ser ser do mal. Não existe esse ser do mal. A gente já vai percebendo essa situação, tá? E aí, é justamente isso que ele começa a falar no item 3, que ele diz assim, Deus criar o espírito do mal é uma negação da bondade infinita. Não tem cabimento isso, tá? Realmente não tem cabimento isso. Agora, a realidade é que a gente vê que o mal existe, tá? E aí a gente vai começar a raciocinar dentro das situações possíveis para o mal. Existe o mal físico e existem os males, né, morais, os males físicos e os males morais. Existe o mal que o homem pode evitar e existe o mal que o homem não pode evitar. Né? Dentro dessa classe do mal que o homem não pode evitar, a gente coloca, logicamente, a questão dos flagelos naturais. Né? Eu trouxe a imagem daquele parque de Yellowstone, né? Porque a gente tem algumas queimadas, né, de grandes proporções. Aliás, não é só em Yellowstone, a gente tem aqui na Amazônia, acontece isso, no Pantanal acontece isso, na Austrália acontece isso. Né? Então, são queimadas de grandes proporções. Né? E aí a gente percebe, o que a gente percebe dentro dessa situação? Que o homem ele pode evitar, né, aqueles males, aquelas coisas que acontecem que são causadas pela sua negligência e que ele não pode evitar quando é uma questão ligada à natureza. Então, eu vou trazendo mais uma vez, né, as imagens para a gente analisar, porque, por exemplo, se você vê uma mortandade de peixes, por exemplo, às vezes você não pode dizer, né, direto, claro que precisa de uma análise, precisa de uma avaliação, precisa de, né, chamar profissionais para poder trabalhar em cima do assunto, para poder saber se aquilo ali é uma coisa que está acontecendo por conta de alguma situação de ajuste, né, de ajuste da natureza, ou é uma coisa que o homem tem uma causa, é o homem que está causando aquilo, tá? É isso que a gente precisa avaliar, tá? Agora, tem coisas, como a gente tinha falado anteriormente, trouxe novamente aquela imagem do garotinho brincando ali na valeta, né? Ou seja, tem coisas que não tem negócio, né? Tem coisas que não tem, você não tem como você negociar a culpabilidade. É claro que o homem tem que tentar evitar isso daqui, né? Isso daqui é claro que a responsabilidade disso é nossa, né? É do ser humano. O ser humano é que está trabalhando mal, né? Da mesma maneira como você olha determinadas para quem já teve a oportunidade de sair aqui do Rio de Janeiro pegando aqui a linha vermelha, né, dá vontade de chorar. Né? Se estiver dirigindo, não tem jeito, se está dirigindo, não tem como olhar para o lado. Mas quando você está de banco do carona,
A gente olha, quando você vai dentro de um ônibus, quando você olha para a maneira, né, como está sendo tratada a nossa Baía de Guanabara, né, é uma coisa assim que você fala assim, poxa, não, né, tem que tentar evitar isso. Né, uma hora isso vai, né, uma hora isso vai dar na nossa cabeça, vai cair em cima da nossa cabeça esse tipo de situação. Né? Da mesma maneira, como a gente vê determinadas cidades, né, que têm problemas gravíssimos de enchente, né, alguns de vocês não vão lembrar disso, tá? Porque por questões óbvias, né? Guilherme, por exemplo, não vai saber disso. Mas, Guilherme, em 1966, tá? Teve uma chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Dizem que eu me lembro da de 66, tá? Dizem que teve 66 e dizem que teve 67 de novo, tá? A de 66 eu lembro. Né? Teve uma chuva, né? Eu morava numa rua, no Grajaú, chamada Rua Bambuí, né? E essa Rua Bambuí tinha um canal na frente da casa. Em toda a minha existência, em toda a minha vida, só uma vez eu vi aquele canal transbordar, que foi nessa chuva de 1966. E aí eu fiquei pensando assim, imaginem se em 1966 foi daquela maneira, imaginem o que aconteceria se caísse uma chuva daquela intensidade hoje em dia, com a total, né, ou muito e enorme impermeabilização que aconteceu dentro da nossa cidade. Porque naquela época tinha muitas casas que tinham quintal, vocês lembram disso, alguns de vocês lembram disso, as casas tinham quintal, então chovia, a terra caía na terra, a chuva caía na terra e ia para dentro da terra. Né? Atualmente, as pessoas enchem de cimento, enchem de asfalto, enchem de negócio o tempo todo, em tudo quanto é canto. Então, não tem para onde a água ir. Tá? Não tem para onde a água ir. Então, quando a gente vê em algumas cidades acontecendo esse tipo de situação, como está aqui dentro da imagem, na grande maioria das vezes, é porque as pessoas simplesmente, né, não conseguiram, as pessoas não estão entendendo que elas poderiam cuidar do planeta, cuidar da sua cidade, cuidar das suas casas de uma maneira diferenciada, ao invés de encher de cimento, ao invés de impermeabilizar a cidade inteira. Não dá para impermeabilizar a cidade inteira porque acaba que depois nós é que acabamos entrando pelo cano, nós é que pagamos por essa situação. Da mesma maneira como tem a situação da fome na humanidade. Tá? Mas eu não tenho culpa disso. Tá bom, você pode dizer que você não tem responsabilidade sobre isso, mas o homem, enquanto humanidade, não tem jamais o direito de dizer que está correto gastar, né, trilhões e trilhões e trilhões de dólares com armamentos e com um monte de situações totalmente sem sentido e deixar toda a humanidade, né, deixar uma enormidade da população planetária com problemas de saúde, com problemas de fome, com problemas, entende? Não tem razão de ser esse tipo de coisa. Então, é claro que aqui no caso trata-se claramente de uma situação que a gente tem que evitar. Essa que é a questão. Nós temos que evitar. Da mesma maneira, como tem determinadas coisas, né, que ele coloca dentro lá, né, que o homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Então, a gente tem coisas, por exemplo, como uma tsunami, tá? Que aí a pessoa vai falar assim, não, a tsunami não, aí não dá para, né? Aí não, né? Como é que eu vou evitar uma tsunami, tá? E aí realmente nós não podemos evitar uma tsunami, tá? Porque a tsunami vai ser, né, flagelo natural, flagelo destruidor, né? Tá lá dentro do Livro dos Espíritos, isso é um capítulo do Livro dos Espíritos que trata a respeito disso, que tem o objetivo de acelerar a melhoria, né? Acelerar o desenvolvimento da nossa humanidade terrestre. Mas acontece o seguinte, que a gente tem que perceber que se nós não podemos evitar, nós podemos prevenir, né? E como é que a gente pode prevenir? Sobretudo com informação, né? Quanto maior o número de informações, quanto mais a gente falar, quanto mais conversar a respeito do assunto, mais a gente vai ter chance de melhorar essa questão, né? Se vocês lembrarem, né, daquela tsunami que teve, não vou lembrar aqui de cabeça qual foi o ano, né? 2010, 11, 12, sei lá quando foi,
né? Aquela lá da Indonésia, aquela tsunami, quando o mar recuou, né? Recuou não sei quantos metros, né? Centenas de metros, para poder depois vir as ondas de grande porte, a gente vê em cenas assim, imagens aéreas, um monte de gente andando lá catando conchinha, entende? Isso daí é o ápice, né, da falta de informação, né? Se o mar recuou, corre feito não sei o quê, porque vem onda grande, entende? Isso é uma questão de informação. Então, só para a gente poder ver que em algumas coisas que existem no nosso entorno, a gente não tem como evitar, porque ser um flagelo natural, mas nós temos como tentar amenizar por intermédio do conhecimento que a gente já possui hoje em dia. Da mesma maneira, né, quando a gente olha a situação do fogo, né, nas florestas, né, considera mal e injusto, né? O homem considera mal e injusto, mas acharia justo e admirável se conhecesse a causa, o objetivo e o resultado, tá? E aí nós lembramos de um texto, né, sensacional, que falava a respeito aí sim, de um incêndio em Yellowstone, nos Estados Unidos, que quando começou o incêndio, foram chamados 5 bombeiros para tentar lidar com o incêndio. E aí os 5 bombeiros, claro, não deram conta. E aí chamaram 50, não deram conta. Aí chamaram 500, não deram conta. Chamaram 5.000 bombeiros, Guarda Nacional, Vovó Viu a Uva, Ivo Viu a Eva, foi um caos, não? Chamaram um monte de gente e não deram conta, tá? E eis que numa tacada só, né, teve uma chuva de grande intensidade na localidade e o fogo como que imediatamente foi controlado, tá? E aí foram fazer a avaliação, o que a gente pode fazer, porque isso é uma coisa absurda, que isso está totalmente errado, não sei o quê, para, né, começar a avaliar a situação, né, todo mundo achando que foi uma coisa totalmente errada que tinha acontecido aquele fogo de grandes proporções. E qual não é a surpresa? Quando eles foram perceber no decorrer do tempo que aquela vegetação de grande porte estava fazendo e atrapalhando o crescimento da vegetação de pequeno porte ao entorno, né? E aí o que aconteceu? A vegetação de pequeno porte começou a crescer junto com a vegetação de pequeno porte, animais de pequeno porte. Esses animais de pequeno porte, essas gramíneas possibilitaram que um determinado espécie de veado que estava praticamente em extinção começasse a se alimentar, tendo fartura de alimentação, teve aumento da produtividade, né, da aceleração do crescimento da população da espécie, né, foi salvo de extinção, e aí toda a floresta foi se reconstruindo no decorrer do tempo, né, com uma fauna, com tudo tudo equilibrado, tudo equilibrada, tudo funcionando direitinho, né? E aí a pessoa pega, né, fauna, flora, tudo funcionando direitinho. Aí a pessoa pega, olha e aí fala assim, essa que é a grande questão da lei de Deus, essa que é a vontade de Deus agindo no nosso dia a dia. A gente considera mal e injusto, mas quando a gente olha a ação de Deus funcionando no nosso dia a dia, a gente percebe de maneira clara que mesmo aquelas coisas que pareciam ser erradas, na realidade, estão corretas, tá? Continuando, ele diz assim: se pesquisar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verá que tudo traz o selo da sabedoria infinita. Se dobrará a essa sabedoria até mesmo aquilo que não compreende. E aí o homem vai passar a ter uma outra maneira, uma outra ótica, tá? Para poder lidar com aquelas coisas do dia a dia, né? Com aquelas coisas, né, erradas, vamos dizer assim, do dia a dia, né? E aí, quando ele chega nesse patamar, ele vai trabalhar saneando, né, as regiões insalubres, neutralizando pestes, fertilizando terras, enfim, trabalhando, tá? Essa mensagem aqui, ela é uma mensagem muito interessante, né? Porque quando a gente olha a situação
né, que o nosso planeta há 2 anos e pouco, né, já, né, que nós estamos vivendo aí essa questão de pandemia, a gente precisa entender de maneira clara, né, que a pandemia ela não está aqui por um acaso, né? A pandemia, da mesma maneira como a gente também tem que entender que vai acabar, tá? Isso daí, né, a peste negra acabou, a gripe espanhola acabou, todas as endemias, todas as epidemias que já aconteceram dentro do nosso planeta acabaram, tá? Elas tiveram o tempo do crescimento, do nascimento, do caos, deu problema, uma mortandade, uma mortalidade, né, absurdamente grande em determinados lugares e em determinados eventos, mas todas, com o passar do tempo, acabaram. E acabaram, muitas delas, sem o conhecimento científico que nós temos hoje em dia. Então, a gente precisa perceber que, mesmo a população do planeta crescendo enormemente, mesmo tendo uma quantidade enorme de vítimas, tudo bem, ok, isso tudo é realidade. Mas a pandemia não está aí à toa, né? Inclusive, para cada um de nós, a doutrina espírita traz a explicação bastante clara quando ela diz que dentro da nossa encarnação a gente tem o planejamento da nossa encarnação, em que a gente vai escolher o gênero das provas que nós vamos encontrar. E aí, logicamente, que da mesma forma que nós temos o gênero das provas que cada um vamos encontrar, nós temos também as provas ou o gênero das provas que a coletividade vai encontrar em determinados aspectos, tá? Então, aqui nesse caso específico, a coletividade tem o problema da água, e aí chega o homem com conhecimento, e hoje em dia já temos até outras soluções, né? Tem solução de poço com bomba, com placa de sol, né, com placa solar, né, com energia solar, né? Então, lugar que não tem, mas ali assim não tem energia elétrica. Não tem problema não ter energia elétrica, que o homem, com a sua inteligência, consegue trazer um alívio e uma melhoria para aquela questão. Por isso que Kardec colocou de maneira muito clara que o homem, entendendo e trabalhando melhor essa situação, saneia as regiões insalubres, neutraliza as pestes, fertiliza terras, trabalha, tá? E aí, em outro momento, escreve assim, que a necessidade faz o homem criar as ciências, né? Sendo que essas ciências aqui é ligado à ciência de conhecimento, faz o homem criar os conhecimentos, tá? Então, tudo isso daí a gente vê que o mal, né, apesar da gente dizer o mal existe, claro, o mal a gente está vendo que o mal existe, mas o mal existe em algumas outras coisas, não é tão mal como a gente poderia imaginar que seja, tá? E aí ele continuando o desenvolvimento, é claro que a gente não traz todos os textos, né, dentro do item 1 ao 10, a gente selecionou e, né, pincelou alguns dos textos, tá? Já estamos caminhando para o encerramento do nosso trabalho. Eles dizem assim, que os males aos quais o homem se acha exposto são um estimulante para o exercício da inteligência. Da mesma maneira como lá na questão dos flagelos destruidores, que acontecem para fazer com que a humanidade consiga progredir mais depressa, essas dificuldades às quais nós somos expostos, elas funcionam para fazer com que nós consigamos crescer interiormente, que a gente consiga crescer fazendo o exercício por intermédio do exercício da inteligência. A dor, então, ela passa a ser, né, um estímulo, né, passa a ser um aguilhão que vai impelir o homem para frente na senda do progresso. E aí a gente vai percebendo de maneira muito clara que o nosso grande objetivo continua e será sempre espalhar flores de bem, de coisas positivas, né, de construção, tudo de melhor que a gente puder espalhar ao nosso entorno enquanto nós estivermos nas nossas caminhadas. Agora, se o homem, diz ali na Gênesis, que se o homem se conformasse rigorosamente com as leis de Deus, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz na Terra, né? Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? E aí comecei a lembrar
né, aqui dentro da minha experiência, lembrei, né, de companheiros pescadores aqui nas Ilhas Cagarras, que durante a década de 80, 90, eles faziam coisas assim que a gente não conseguia acreditar, sabe? Porque eles jogavam bombas, né? Submersas, bombas, nos parcéis, e aí a bomba afundava, explodia, e no que ela explodia, os peixes, né, pela pressão da água, né, morriam e boiavam. Aí eles iam pegar lá os peixes, pegavam os peixes e levavam para vender, né? Só que eles, de maneira, né, não dá nem para acreditar num negócio desse, eles não percebiam que enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam destruindo os parcéis, né? Então, o que o cara está fazendo? O cara, né, é igual o sujeito que vai colher alguma coisa, e aí ele pega, colhe todas as espécies, entendeu? Tudo que ele tem, colhe tudo. Aí colhe tudo e precisa plantar de novo. Não tem como ter semente, porque colheu tudo. Entende? A pessoa tem que ter um mínimo de cabeça para poder pensar a respeito disso, né? E nesse caso, por exemplo, os orientais, têm muitas ideias positivas, né? A gente lê em livros que índios também fazem mais ou menos a mesma coisa, né? O camarada tem um mamoeiro, né? Ele tem 10 mamões, ele tira 8 e deixa 2 mamões lá, tá? Por quê? Porque aqueles 2 mamões que vão ficar lá no pé, as aves vão comer o mamoeiro, vão pegar a semente, vão soltar a semente lá no outro canto e vai nascer mamoeiro em outro canto, né? Então, a preservação, né, é uma questão óbvia, um cuidado óbvio, que parece ser assim, óbvio, só vai sofrer aquele que não tiver, né, nenhuma vontade de entrar em harmonia com as leis de Deus. E aí a gente vê as questões, né, que a gente botou aqui dentro da frase, né, dentro da frase, como está lá no texto, né? Deus, cheio de bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Faz que do próprio mal saia o bem, para a gente poder olhar o que nós estamos fazendo dentro do nosso planeta. Nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, tá? No nosso caso aqui, algumas pessoas podem olhar e podem pensar assim, né? Zezé pode estar pensando assim, né? Estou olhando o Zezé na carinha de pensador ali pensando, né? Pode pensar assim, o que eu posso fazer para mudar alguma coisa ao meu entorno? O que nós podemos fazer, todos nós, cuidar do lixo, economizar água, entendeu? Cuidar da energia elétrica de maneira sábia, né? Não estou falando para a gente não usar ar-condicionado, não, mas entrou no lugar, acende a luz. Saiu do lugar, apaga a luz, entende? Vai lavar a louça, não deixa a torneira ligada, entende? E aí a pessoa vai começando a fazer esses pequenos gestos, pequenas coisinhas, né? Que não são pequenas, tá? Essa que é a grande questão, tá? Porque quando você soma a quantidade de pessoas que a gente tem, né, dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, né, é uma enormidade a quantidade de lixo que a gente causa, que a gente cria, a quantidade o impacto que a gente cria dentro da nossa atmosfera, dentro da nossa vivência, dentro do nosso planeta, dentro do nosso estado, dentro do nosso tudo que a gente pode falar a respeito do assunto, né? Agora, o mal, né, a Gênese continua, é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, tá? Então, infelizmente, a gente ainda vê as pessoas matando os animais gratuitamente, tá? Porque tem gente que, tudo bem, vai lá e mata o animal para comer, ok, mas matar o animal gratuitamente, tá? Por que você fez isso? Porque é legal matar um leão, matou um tigre, aí o tigre está em extinção, mata os elefantes para roubar o chifre, para tirar o chifre do elefante, aí o elefante daqui a pouco está em extinção, né? E não sei o quê, e macaco, ou seja, um atrás do outro. Não dá, entende? Não dá. O homem precisa perceber que não dá para continuar dessa maneira, né? E aí vai na continuidade do trabalho e fala assim, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. É realmente a consequência de todas as coisas. Deus somente quer o bem.
Só do homem procede o mal. Isso aqui é um negócio que tem num país lá na Europa que, de tanto em tanto tempo, eles têm, entre aspas, direito de matar não sei quantas animais, né? Tem o nome aqui que eu esqueci o nome, né? Como se fosse um golfinho, uma baleia pequenininha. Ou seja, umas coisas assim que não dá para acreditar que o homem faça um negócio desse, tá? As cenas, as próprias cenas. Eu estou trazendo a cena do jeito que é, para a gente poder mostrar e deixar patente o quanto que o ser humano não raciocina no que está fazendo, né? E aí, indo cada vez mais aqui para o encerramento, faltam só 2 slides, né? A gente coloca aqui dentro da Gênese que o homem pode evitar o mal sempre que ele quiser. E aí eu trouxe um outro slide para a gente poder imaginar quais são, né? Qual é a origem dos males que o homem pode evitar. Né? E aí trouxe aqui algumas das origens, né? Ignorância, intolerância, discriminação, vaidade, inveja, egoísmo, orgulho, ambição, teimosia, excessos, falta de educação, vícios, preconceitos, né, violência, né, coisas assim que a gente não consegue acreditar que ainda existam dentro da nossa sociedade, tá? O Palmeiras jogou agora, sei lá que dia foi sábado, né? Palmeiras jogou no sábado, um torcedor deu um soco no outro e tirou a vida do outro. Entende? Coisas assim que a gente fala assim, gente, né? Seres desenvolvidos, né? Não dá para acreditar que a gente continue fazendo coisas como essas, né? E então nós espíritas precisamos conversar muito a respeito desses assuntos, espalhar muito essas mensagens, espalhar muito essas questões, para ver se a gente consegue, pouco a pouco, transformar a nossa humanidade no nosso entorno, né? Porque essa, com toda certeza, a doutrina espírita tem essa função de transformar essa nossa humanidade quando a gente tem como, quando a gente age, né? E nesses males que, se a gente for prestar atenção, todas essas questões aqui estão todas dentro de nós, tá? Então, esses males, eles não estão fora, não. Eles estão dentro de nós. E nós é que precisamos trabalhar nesses males que estão dentro de nós para que a gente possa melhorar a situação do planeta, a situação do mundo como um todo, tá bom? Então, um enorme beijo para todos vocês, que Deus abençoe a todos nós. Grande abraço.